dia, pessoal. Hoje continuaremos nossa revisão para o Enem. E já que a gente está falando de cinemática, de movimento uniformemente variado, nada melhor do que aplicar o movimento uniformemente variado em algum outros contextos, como no contexto do movimento vertical no vácuo e dos lançamentos. Tá? Então, basicamente, o que a gente vai fazer hoje é relembrar essas situações nas quais a gente vai aplicar única e exclusivamente conceitos de MU e MUV, equações de MU e de MUV. Nada de decorar N fórmulas para alcance, para altura, para velocidade. Não. Todas as questões serão analisadas do ponto de vista da cinemática e das equações de MU e MUV, basicamente, tá? Para ficar mais fácil. Quanto menos equação vocês decorarem, melhor. Então, basicamente, a gente tem os dois primeiros movimentos, né, vertical no vácuo, que pode ser queda livre e movimento vertical. Como eu falei para vocês, todo e qualquer movimento, nesses dois primeiros casos, queda livre e lançamento vertical, a gente vai usar as equações da cinemática, as equações comuns, né, que você já conhece, mas a gente também tem que lembrar o que representa esse movimento vertical no vácuo. Quando o movimento acontece no vácuo, é porque ele está desprezando a influência de uma atmosfera, tá? Não tem resistência nenhuma, por isso no vácuo. E o fato de ser movimento vertical, livre, a gente tem uma aceleração constante, que é a gravidade. Então a diferença na equação do movimento uniformemente variado é que a aceleração da equação ela passa a ser a aceleração da gravidade, tá? E é importante também a gente ter o jogo de sinais, porque um objeto ele pode estar acelerando, pode estar freando, e estar freando é ter sinais contrários de velocidade e aceleração. Então é importante definir referenciais. Então cuidado, eu vou usar a gravidade positiva ou negativa, depende do referencial que você está adotando. Se o referencial cresce para baixo, a gravidade é positiva. Se cresce para cima, ela é negativa, porque a gravidade sempre aponta para baixo, certo? Que é a aceleração. Ok? E para relembrar também, as equações que a gente vai estudar são essas aqui. Função horária, né, do espaço, do MUV, função horária da velocidade, do MUV, e equação de Torricelli. Não é função horária porque não depende do tempo, e a equação de Torricelli, ela relaciona as duas primeiras equações para chegar nesse resultado, tá? Pois bem, qual a diferença entre queda livre e lançamento vertical? Queda livre é quando você abandona um objeto. Então a questão ela vai informar algo do tipo: um objeto caiu de tal altura, ele foi abandonado de tal altura, de tal modo que a gente relacione o contexto com a velocidade inicial nula, igual a zero, certo? Agora, se houver velocidade inicial, se ela for diferente de zero, isso quer dizer que ele foi arremessado, seja para baixo, seja para cima, já que é no vácuo, né? Ou já que é na vertical. Então é quando tem velocidade inicial, tá? Bom, outros tipos de lançamento. Só para fechar, o lançamento vertical e a queda livre, eu vou trabalhar sempre do mesmo modo, tratando como um movimento uniformemente variado, ou seja, que tem velocidade, aceleração constante, igual a g. Daí eu posso aplicar o g em todas as equações da cinemática, para determinar posição, velocidade, certo? E tempo. Agora, quando o lançamento for horizontal. O lançamento horizontal, ele já passa a ter a composição de mais de um lançamento. Seja horizontal, seja oblíquo, tem uma composição de mais de um movimento, na verdade. E pelo princípio de Galileu, um movimento ele é independente do outro. Assim como aquelas questões de travessia de rio, por exemplo. O movimento de percurso do rio e o movimento de navegação são independentes. Neste caso também eu tenho dois movimentos independentes, um na vertical e um na horizontal. O da horizontal ele já existe, que é o movimento que faz com que a bola vá para frente. E o movimento vertical ele passa a existir. Em cada trecho aqui, ó,
Se eu não tenho resistência do ar, a velocidade horizontal não muda. O V0x é o mesmo. Porém, à medida que ele vai descendo, eu vou ter uma aceleração para baixo, que é a gravidade. Então eu começo a ter velocidade no eixo Y. Essa velocidade no eixo Y vai aumentando cada vez que ele cai. Por isso lá embaixo ela é maior. Certo? Então basicamente o que eu posso analisar aqui é o seguinte. No MOV é a parte variada, né, como variação da velocidade. Isso vai acontecer somente no eixo Y. Então, tudo que diz respeito ao eixo Y, a altura, né, tempo de queda, tudo que tiver disser respeito ao eixo Y é o MUV. Portanto, eu posso usar a função horária do espaço do MUV, S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Posso usar a função horária da velocidade, posso usar a Torricelli, tanto faz. Aí alguém pode falar, professor, mas eu já vi em livros equações que mostram o tempo de queda, equações que mostram o alcance, enfim, né, o alcance aqui embaixo que é a distância horizontal que ele vai andar. Na verdade, você não precisa decorar essas fórmulas. Se eu quiser, por exemplo, o tempo de queda, o tempo de queda é o tempo para chegar na altura zero, né? Porque aqui eu tenho, em cima da mesa eu tenho uma certa altura, a posição H, e aqui eu tenho a altura zero. Aí pensem bem, na vertical, vamos supor que eu esteja analisando a vertical, tá? Essa equação ficaria como? A posição, eu vou botar tudo para baixo, tá? Eu vou botar até o contrário aqui, ó. Posição inicial é zero, posição final lá embaixo, tá? Isso quer dizer o seguinte, que a minha orientação está para baixo. Porque a posição lá em cima era zero, aí foi 10, 20, 30, 40, foi aumentando. Consequentemente, a minha gravidade fica positiva, né? Porque ela também é para baixo. Sendo assim, a posição final é H, a posição inicial na vertical é zero, a velocidade inicial na vertical é zero, ela só tinha o eixo X, tá? O que eu vou ter? No lugar do A eu posso botar a gravidade positiva, t quadrado sobre 2. Se eu marcar o tempo, eu consigo ter a altura de queda? Sim. Se eu tiver a altura, passa tudo para lá. 2 vezes H sobre G, raiz disso tudo. Eu tenho tempo de queda? Tenho. Eu preciso decorar cada fórmula dessa? Não. Tudo sai das equações da cinemática escalar. Eu não preciso decorar tempo de queda, altura de queda, nada. É só saber que se eu quiser qualquer dado na vertical, MUV. Se eu quiser qualquer dado na horizontal, eu vou ter que usar o eixo X. Eixo X. Por exemplo, qual dado importante na horizontal? O alcance. Como a velocidade ela é constante, eu posso usar ΔS sobre ΔT. Como é que ficaria isso aqui? Agora eu já vou misturar os dois eixos. Ó. A velocidade no eixo X é constante, por isso eu posso usar essa fórmula. O ΔS é o alcance, e o tempo que ele vai andar para frente é o mesmo tempo que ele cai, é o tempo de queda, que a gente viu agora há pouco ali. Então eu posso usar as mesmas equações da cinemática para descobrir tudo desse movimento. Não preciso decorar equação alguma nova. Assim como o lançamento oblíquo. Vamos lá, o lançamento oblíquo, por exemplo, até mudar a cor aqui para dar uma diferenciada, descansar as vistas de vocês aí. Se eu conseguir, né? Vamos ver aqui, eu vou botar um azul. Digamos aqui, ó, que eu tenha alguém deu um chute aqui, ó. Vou matar a saudade dos meus desenhos, ó. Deu um chute. Essa bolinha ela adquiriu uma velocidade inicial V0. Esse V0 é a velocidade resultante, tá?
que formam um ângulo θ com a horizontal. O que eu preciso relembrar aqui? Primeira coisa, decomposição vetorial, né? Todo mundo adora e sabe muito bem vetores. Porque lembre-se que na horizontal, eixo x, o movimento é uniforme, mu. Na vertical, eixo y, o movimento é variado, então é m u v. Isso quer dizer que eu não posso usar o v0 para analisar nada, porque o v0 nem está na horizontal nem está na vertical. Consequentemente, o primeiro passo é separar os dois movimentos, já que os movimentos são independentes entre si. V0 e o x, ele é o mesmo a questão inteira, e o VY ele vai mudar. Portanto, aqui no começo eu só tenho o V0Y. Quanto que é o VY lá no meio do movimento? O VY aqui no meio é zero, né? Porque no centro ele para de subir e começa a voltar. Se ele para de subir, eu tenho duas informações importantes. Três, na verdade. O VY passa a ser zero, porque ele para de subir e para de descer, ele para momentaneamente. O V0x ele não muda, porque não tem aceleração na horizontal. E eu atingo também o que a gente chama de altura máxima. Esse aqui é o ponto de altura máxima. Quanto tempo demora para ele ir e voltar? 2 vezes o tempo de subida, por exemplo. Altura máxima. Eu também tenho o alcance. Para calcular o alcance, enquanto no outro movimento do slide anterior, o horizontal, eu calculava o alcance usando o tempo de queda, que eu vou usar 2 vezes o tempo de subida, porque ele sobe e desce, certo? Então a análise é a mesma, só que aqui eu tenho o dobro de tudo que eu tenho no movimento horizontal, certo? Porque lá eu só tinha a segunda metade, correto? Então, novamente, se eu quero saber o tempo de subida, eu posso usar, por exemplo, na vertical. Tempo de subida tem a ver com a vertical. V igual a V0 mais AT. Me ajudem aí. Por exemplo, o V final na subida, eu estou falando do eixo Y, tá? Tudo aqui é no Y. Por quê? Porque é vertical. Então o VY na subida é zero lá no final. O V inicial que a gente acabou de calcular é o V0Y. A gravidade eu posso botar, por exemplo, menos, né? Já que eu botei o referencial para cima ali. Menos GT. Se eu substituir aqui, eu vou ter o seguinte, ó, o tempo de subida vai ser igual a V0Y dividido pela gravidade. Se você buscar em alguns livros, isso aqui vai ser uma fórmula nova. E mais ainda, o V0Y como uma componente. Precisa decorar? Não. É saber o que você tem de dado e o que você pode usar. Não precisa decorar. E para quem tem dificuldade na decomposição vetorial, lembre-se, gente, antes de começar, para aplicar qualquer equação, eu tenho que ter as componentes. O V0Y é o vertical, ele está sem o ângulo aqui perto dele, ó. O ângulo está perto do Vx, certo? Se o V0y está sem o ângulo, a componente vai ser V0 vezes o seno, porque ele está sem o ângulo. O V0x, ele está com ângulo, então vai ser o V0 vezes o cosseno, porque ele está com ângulo. Certo? Então é isso, gente. Primeiro passo, desmembre o movimento, um é independente do outro, e analise separadamente em cada eixo o movimento. Basicamente é isso. Eu vou deixar um exemplo com vocês aqui do Enem 2011. É uma análise de queda livre, tá? Mas já dá pra gente retomar alguns desses conceitos que a gente trabalhou hoje. Muito obrigado pela atenção. E em breve a gente vai ter revisão para a Inter essa semana, mas em breve a gente começa a falar sobre movimento circular, tá? E depois dinâmica. Beleza, gente?